Bom, então aqui vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura, né, dos... Acho que no vídeo anterior eu esqueci de aumentar a tela. Ficou assim mesmo. Então aqui eu vou falar sobre a nomenclatura dos compostos de coordenação, né? Então aqui, eu não sei também por que está começando no 2, né? Coisa estranha, né? Ah, sim. Comecei na frente. Acho que devo ter clicado alguma coisa. Então aqui no caso, vamos com calma, né? Mas teoricamente não é tão difícil, né? Mas assim, é diferente, nomenclatura de compostos de coordenação, né? Então assim, geralmente parece com a nomenclatura dos sais ou dos compostos inorgânicos, ok? A nomenclatura dos complexos, mas tem vários detalhes, né? Inclusive tem até um artigo específico. Posso até recomendar, tem um livro do professor que me deu essa disciplina, o Eiji Toma, que traduziu o J.D. Lee, e que também tem um livro sobre nomenclatura de compostos inorgânicos, que tem os dois, né, o J.D. Lee, e esse livro também tem na biblioteca virtual, né, que aí é sempre legal consultar se tiver alguma dúvida sobre nomenclatura de compostos inorgânicos. Só tem inorgânicos lá, acho que orgânica não deve ter, né? Só inorgânico, pela IUPAC, né, o que é aceito pela IUPAC. Okay? Então, aqui no caso, para os sais, dê nome primeiramente ao ânion. Então, se for um composto, um complexo iônico, né, se ele for um cátion, se for um ânion, né, a gente vai dar o nome como se fosse um sal. Né? Então, para os sais, dê o nome primeiramente do ânion antes do cátion, procedido pela proposição de. Né? Por exemplo, o pentamin. Né? Então, aqui no caso, nesse caso, né, o composto de cobalto, né, que a gente chama de pentamin, né, damos o nome de cloreto ao Cl- antes do nome do complexo. Então, assim, se fosse, por exemplo, NaCl, a gente daria o nome de cloreto de sódio. Né? Mas como o cátion não é o sódio, né, é o complexo, né, então terá outro nome. Então, temos primeiro aqui cloreto de, porque o ânion é o cloreto, certo? Então, cloreto de, primeira parte, né, para dar o nome desse complexo aqui, certo? Bom, depois a gente tem que analisar o nome do complexo. Né? Então, dentro do íon complexo, os ligantes recebem o nome em ordem alfabética, antes do metal. Né? Então, antes de falar do nome do metal, a gente dá o nome aos ligantes. Certo? Então, os ligantes aniônicos terminam em O. E os ligantes neutros são simplesmente o nome da molécula. Né? Exceções é o nome da molécula, quando a água for um ligante ou a amônia for um ligante. Então, aqui no caso, a água seria aqua, e o NH3, o amino, a amônia, né? A gente chama de amino. Né? Geralmente a gente chama de pentamin, né? Porque é o nome em inglês. Né? Aí a gente chama de pentamin. Mas em português, eu não sei se tem uma variante, se a gente pode chamar de amin. Tinha que ver lá no livro do Thomas que eu indiquei, se é possível em português a gente chamar de amin. Geralmente a gente chama de pentamin porque é o nome em inglês, né? Mas em português a gente chama de amino, certo? Mas eu acho que é possível chamar de amin também, né? Só tenho que confirmar lá no livro do Thomas, né? Que ele fez a nomenclatura da UPAC indicada para o Brasil, né? E aí no caso amin ou amino, né? Mas aqui no caso geralmente pelo que é indicado no JDLI, né, a gente chama de amino, ok? Às vezes sempre aparece um amin, né? Mesmo em artigos em português aparece um amin, né? Mas aqui está meio descoordenado na forma do ligante, desconfigurou aqui no Google, tentei acertar, mas não deu muito certo. Mas aqui, por exemplo, o brometo, né? Então, o íon brometo, né? O nome do ligante será bromo, né? Aqui carbonato será carbonato, cianeto será chamado de ciano, né? Cloreto, cloro, fluoreto, fluoro, né? Hidróxido, hidroxo, oxalato, oxalato. O óxido a gente chama sempre de oxo, né? Quando ele for um ligante O2-, né?
se formar um complexo, a gente chama de oxo, né? Sulfato, sulfato, e aqui o sulfeto a gente chama de tio, certo? Então aqui nesse caso, né, como por exemplo o tio sulfato, né, quando tem um oxigênio a menos, um enxofre a mais, né, que tem um S a menos, né, mas no caso do ligante, quando é um ligante S2-, a gente chama o ligante de tio, certo? Tem algumas variações. Bom, no nosso exemplo, né, nós temos o amino e o cloro, tá certo? No entanto, temos 5 moléculas de amônia, né, os 5 amino. Então a gente vai chamar de pentaamino, certo? Observe que a parte penta é uma indicação do número de grupos NH3 e, consequentemente, não é considerada na ordem alfabética dos ligantes. Então, a gente vai colocar na ordem alfabética, quando for colocar uma nomenclatura, a ordem alfabética conforme aqui o nome do ligante, não o número de ligante, né? Não o penta, mas sim o amino. Então, o amino vem primeiro e o cloro vem em segundo, certo? Bom, o estado de oxidação do metal é dado em números romanos, entre parênteses, assim como a gente fazia lá nos compostos inorgânicos, no final do nome do complexo, né? Então aqui, ó, se a carga do complexo é 2 e eu tenho um ânion, né, um ligante que tem uma carga negativa, significa que o cobalto aqui vai ser o cobalto 3, né? Porque se a carga é 2 e eu tenho uma carga negativa aqui, consequentemente, para essa carga ser 2 isso tem que ser 3. 3 menos 1 vai dar 2 aqui, certo? Então, o cobalto aqui é o cobalto 3. Okay? Bastante importante. Não todo mundo, mas a maioria do pessoal que não presta atenção erra nessa carga, né? Mas tomar cuidado para não errar. Aqui dentro tem uma carga negativa. E aqui é o total, né, seria x menos 1 igual a 2, né? Então, se x menos 1 é igual a 2, x vai ser igual a 2, e aí o menos 1 passa positivo, e aí fica mais 2 e mais 1 vai ficar mais 3. Então, se não conseguir, faz uma regra, mas intuitivamente dá para a gente determinar aqui que o cobalto é o cobalto 3, né? Porque o cloreto tem uma carga negativa. E a somatória total aqui das cargas é igual a 2. Okay? Bom, então, consequentemente, qual será o nome do nosso complexo? Será cloreto de pentamino, cloro, cobalto 3. Certo? Então, esse vai ser o nome formal do nosso complexo. Ok? Lá no JDLI tem uma lista enorme de vários complexos com várias com as suas respectivas nomenclaturas. Inclusive, eu acho que tem um lá que tem um erro, né? Para os que se sentirem desafiados, tentem encontrar onde que está o erro lá na nomenclatura do JDLI. O JDLI está cheio de erros, mas tem um complexo que está com o nome errado, né? E aí, se vocês encontrarem, vocês me falem, né? Manda lá no grupo do WhatsApp se vocês encontraram o erro do, do complexo, né? Tinha até que verificar, mas pelo que eu estou lembrando de cabeça, que tem um complexo que está com a nomenclatura errada. Qualquer coisa, se não tiver, eu mando uma mensagem no WhatsApp também. Bom, aqui tem algumas especificações, né? Ali o di, tri, tetra, penta, hexa, né, são prefixos gregos, né? Então, prefixos gregos são usados para indicar o número de ligantes, certo? Coloque então o nome do ligante que já contém esses prefixos entre parênteses e use. Então, aqui no caso, tem uma especificação. Acho que aqui a frase não está muito bem. Não sei quem escreveu essa frase, né? Mas aqui, é, geralmente, a gente coloca aqui com prefixos gregos. Por exemplo, pentamino, porque tem 5
moléculas aqui de amônia e o ligante amino, tá certo? Aqui no caso, se o ligante já contém. Ah, é, aqui tá certo. Ah, mas aqui, né, coloca então o nome. Né, deixa eu ver, começar a frase diferente. Mas assim, esse carinha do o Carlos do passado aqui não soube escrever essa frase direito. Mas aqui no caso, é, ligantes, alguns ligantes, eles já contêm o prefixo em grego, tá certo? Então aqui nesse caso, se por exemplo eu tenho o etileno diamino tetraacetato, tem di e tem tetra já no nome do ligante. Se os ligantes já tiverem aqui, né, esses prefixos gregos, então a gente não pode colocar esses prefixos para falar quantos ligantes tem, certo? Por exemplo, o etileno de amina, o EDTA, ele já tem o nome, né, esses prefixos gregos no nome. Então a gente não pode colocar esses prefixos para dizer quantos ligantes tem. A gente muda, né, esses prefixos para dizer quantos ligantes tem, certo? Então, assim, esse talvez seja mais fácil também, né? Então, aqui no caso, se tiver, por exemplo, dois ligantes, etileno de amina, né? E aí, no caso, no lugar de colocar dietileno de amina, porque já tem o di, ou tem o tris, ou tri, ou tetra, penta, assim por diante, né? No lugar de colocar di, eu coloco o bis, né? E aí, para não repetir aqui um prefixo que já tem na nomenclatura do ligante, certo? Então aqui eu vou colocar bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis e assim por diante, né? Por exemplo, eu tenho esse complexo aqui, né, de cobalto, né, com 3 moléculas aqui, o ligante aqui é o etileno de amino, certo? Então aqui nesse caso aqui, como ele já tem o prefixo di amino, eu não posso colocar aqui esse prefixo grego para dizer quantos ligantes tem, tá? Então eu vou mudar por esse prefixo aqui, certo? Então, por exemplo, esse aqui seria o ânion, seria o cloreto, né? Então, cloreto de, e aqui no caso eu tenho o complexo formado por 3 ligantes a etileno de amino. Então, no lugar de eu chamar tri legal, como os gaúchos, né? Mas aqui no caso eu vou chamar de tri, eu vou chamar de tris. Tris, etileno de amino, cobalto 3, certo? Então, é isso. Aqui no caso, não entrou aqui na nomenclatura, mas tem ainda um caso específico. Pode ser, eu acho que eu vou voltar lá na uma das primeiras transparências para dar o exemplo, se o complexo for o aniônico. Ó, esse aqui. Por exemplo, né, é, esse complexo aqui. Ó, tetraamino. Ah, mas aqui não tem tá o nome. Aqui seria o tetraamino de aquo, né? Aqua, né? Aqua. Cloro, cobre 2, certo? Aqui ficou faltando especificar aqui o número de moléculas de água. Mas esse aqui, né? Esse aqui é um complexo positivo. E aí vai ter uma pequena diferença se o complexo for negativo, né? A gente tem o cloreto, né? Tem clorato, é, clorito e assim por diante. Aqui no caso, se o complexo for aniônico, então aqui vai vir primeiro o nome do ânion e depois o do cátion. E aqui o nome do metal ele vai terminar com ato, né? No caso, se ele fosse catiônico, seria hexaciano ferro 2, tá certo? Mas como ele é aniônico, a gente acrescenta, né, um sufixo, né, ato no final aqui, certo?
Então aqui no caso ele vai ficar hexacianoferrato 2, certo? De potássio, certo? Se a gente colocar aqui o sal, né? Então seria K4, acho que vocês fizeram a nomenclatura, aquela tabelinha, né, de montagem de cátions e ânions lá em estrutura da matéria, né? K4, e aí colocava o complexo aqui. Não sei se vocês lembram da tabelinha lá a gente fez um exercício lá em estrutura da matéria, né? Agora a gente está revendo isso aqui de novo. Então seria K4, né? Aí abre a chave aqui, FeSCN6 e fecha aqui, certo? Passou o 4 para cá, né? E fica K4, ok? E aqui seria hexacianoferrato 2 de potássio, certo? Então, para os complexos aniônicos, a gente acrescenta esse átomo no final. Acho que eu tirei ali para simplificar, né, a nomenclatura, né? Mas como ela ficou pequenininha, dá para a gente... Tem muito mais coisa, né? Deixa eu voltar lá. Mas assim, como eu disse, vocês podem, para mais, para visualizar mais casos, né? E mais especificações, tem bastante exemplo lá no JDLI, tá certo? Bom, e aqui, como o vídeo é um pouquinho mais curto, eu vou terminar aqui. Tem uma parte que seria um PCC, né? Como a gente dificilmente vai conseguir trabalhar no ensino médio, né, essa química inorgânica 2, né, ou pelo menos os compostos de coordenação. Mas tem uma parte bem legal da química de coordenação que é possível trabalhar não com a teoria, né, mas com exemplos, né, de compostos diferentes e biomoléculas, né, para trabalhar com o ensino médio. Por exemplo, a clorofila, né? A clorofila é uma biomolécula e é um complexo, né? Forma um complexo aqui. Para ter essa coloração verde, né, nós temos um complexo de magnésio, né? Então aqui no caso nós temos aqui parecido uma porfirina, um centro porfirínico, né? Parecido com o nosso sangue, né? Só que aqui 4 átomos de nitrogênio, só que no lugar de um átomo de ferro, se tivesse ferro aqui, as plantas seriam vermelhas, né? Mas como tem o magnésio aqui, né, a coloração desse complexo é verde, certo? Então que o que dá a coloração para as plantas é um complexo de magnésio, que é chamado de clorofila, certo? Então aqui no caso cloro, né, acho que não é por causa que tem cloro aqui, é por causa que esse cloro vem da origem do grego, que é verde, né? Como o gás cloro ele é verde, aí foi dado ao cloro o nome de cloro, né, por causa que é um gás verde, né? Mas originalmente, né, esse cloro vem de verde, né? E aqui no caso a clorofila, né, ela forma um complexo de magnésio que é verde, certo? Aqui no caso, por que, que a clorofila é verde? Né? Ou por que, que as plantas são verdes? A gente vai observar que se um objeto é verde, na realidade ele não é verde, na realidade ele reflete a luz verde, né? Aqui, por exemplo, se um objeto é preto, ele absorve todas as cores, né, do visível, tá certo? Se o objeto é branco, né, aqui ele está mostrando um espectro de absorção, que a gente vai trabalhar mais detalhadamente no experimento, aí vai ficar mais legal ainda, né, esse espectro. Mas aqui no caso, eu teria uma linha aqui. Uma substância branca significa que na região do visível ela não absorve luz. E aí ela reflete todas as cores, né? Significa que o branco, na realidade, ele não tem cor, né? Cor é filosófico, né? Geralmente nenhum objeto tem cor, né? Só os que emitem luz, né? Mas os que refletem luz, ele só vai absorver ou refletir luz. Aqui nesse caso, ó, quanto maior esse gráfico aqui, maior será a energia naquela região de luz que ele está absorvendo. Então, por exemplo, é um espectro de absorção aqui,
aqui na região do roxo e próximo do azul, a clorofila está absorvendo a luz aqui roxa e azul. Ou seja, da luz branca está retirando o azul, né, e o roxo. E aqui também, né, no laranja e no vermelho, tem uma certa absorção também. Okay? Então, essas cores, quando o objeto é colorido, significa que ele está absorvendo a luz, mas não a luz que ele aparenta, né? Ele absorve a luz que ele não aparenta. Então, aqui ele está absorvendo o laranja e o vermelho, e aqui nessa região também está absorvendo, né, o roxo e o azul, e aqui nessa região ele não absorve luz, ou seja, está refletindo o verde, né? Então, as plantas são verdes não porque elas são verdes, e sim porque ela está refletindo a cor verde. E, na realidade, o que elas precisam para fazer a fotossíntese é uma energia nessa região, que é uma alta energia, né? Aqui perto do violeta, e aqui também uma baixa energia aqui, que seria o vermelho, né? Que seria próximo aqui, né, do infravermelho, que é quando as cores quentes, né? Então tem duas regiões que as plantas precisam de energia, que não é a região verde. E por isso que elas são verdes, porque elas não precisam da cor verde. É contraditório, mas as plantas são verdes porque elas não precisam da cor verde, né? Então elas refletem a cor verde, tá certo? E para fazer a fotossíntese, precisam dessas cores aqui, o roxo e o vermelho aqui. Okay? Então elas absorvem essas cores e refletem aqui na parte aqui verde. E por isso que dificilmente as flores, né, elas são azuis. Tem algumas, né, tem esse azul mais claro aqui, tem até algumas que tem essas cores, tem algumas violetas, né? Mas geralmente essa cor elas necessitam para fazer aqui a fotossíntese, a energia necessária, né, para transformar gás carbônico em oxigênio, né, e para fazer a fotossíntese. Okay? Bem legal, né? Eu acho, pelo menos. Bom, aqui a hemoglobina também, né? Como eu já disse várias vezes, né? A hemoglobina é vermelha devido a essa cadeia complexa aqui, né? Uma cadeia não infinita, né? Finita, mas é uma macromolécula, né? Uma macrobiomolécula, né? E aqui nós temos 4 centros, né? Porfirínicos, ditos porfirínicos, ou seja, aqui eu tenho 4, para cada molécula de hemoglobina, eu tenho 4 átomos de ferro. E esses átomos de ferro que vão deixar aqui essa hemoglobina vermelha, né? Porque absorve luz aqui nesse centro metálico aqui. E é aqui também que vai ter a fixação do oxigênio para carregar o oxigênio para as células, para todo o nosso corpo, certo? Então aqui no caso também é interessante aqui a bioinorgânica, né? A bioinorgânica por quê? Porque a gente está falando de complexos, né? Complexos metálicos aqui, né? Tanto na clorofila, né? Aqui com um centro metálico de magnésio, quanto na hemoglobina que tem um centro metálico aqui de ferro, certo? Aí aqui só especificando como que é aquele centro metálico ali, um átomo de ferro ligado por 4 átomos, né? Então aqui tetracoordenado, né? Por meio aqui dos átomos de nitrogênio, tá certo? E aqui um complexo geralmente é quadrado, planar, mas ele é levemente inclinado para cima, né? Então forma uma pequena pirâmide, mas a gente fala que é quadrado planar, ok? Aqui no caso, ó, quando ele se liga, aqui tem uma outra parte da proteína, né, daquela macromolécula, que se liga o nitrogênio aqui embaixo, e aqui na parte de cima forma o oxigênio, formando aqui um complexo tetracoordenado, certo? Tetracoordenado. Hexacoordenado formando um octaedro, certo? E aí ele consegue carregar o oxigênio para por todas as partes do nosso corpo, certo? Bom, aqui nós temos também um exemplo da nitrogenase, que foi um trabalho que eu fiz também
no meu pós-doutorado, né, a gente trabalhou com a fixação do nitrogênio, né, pela nitrogenase, e aqui tem um complexo, né, que é com molibdênio, com enxofre e com ferro, e não se sabe até hoje como que é o mecanismo da fixação do nitrogênio, né, pela nitrogenase. Né? Tem algumas hipóteses, né, que aqui no caso ele sabe qual que é o caminho feito, né, pelo nitrogênio para transformar nitrogênio aqui em compostos nitrogenados, né? O nitrogênio é muito difícil de ser fixado ou de ser transformado o nitrogênio em nitratos, né, que forma explosivos, que tem até a revolução da síntese da amônia, né, no final do século XIX, devido às guerras também, né, ocorreu-se bastante no começo do século XX também, para uma síntese eficiente da amônia, porque a amônia é um precursor para todos os compostos nitrogenados, o nitrato, que é usado tanto em explosivos quanto na fertilização do solo, certo? Na agricultura. Então aqui só se sabe que o processo aqui, como que o nitrogênio entra e como ele sai aqui da nitrogenase, transformando a nitrogenase em compostos nitrogenados, certo? Mas ainda não se entende bem esse mecanismo. Né? Aqui só para apresentar também exemplos, né, do meu trabalho de mestrado, né? Aqui no caso a fotoluminescência, né? Então eu trabalhei aqui com complexos luminescentes, né, de lantanídeos, né, do bloco F na realidade, e aqui no caso a gente formava complexos, né, que os ligantes eles serviam não só, né, para formar o complexo, mas também como antenas de energia, por exemplo, de energia ultravioleta. E aqui essas energias ultravioletas, né, eram absorvidos pelo ligante, passava do ligante para o metal, e no metal ocorria uma transição eletrônica onde esses metais conseguiam emitir luz. Né? E aí esses metais lantanídicos, né, eles, por exemplo, o praseodímio, né, que tem a cor verde, né, o gadolínio azul e o európio vermelho. Né? Eles são utilizados bastante em telas de televisão, certo? Então aqui na ideia nossa no meu mestrado era formar complexos eletroluminescentes para fazer as OLEDs, né? Ou seja, ainda nem existia ainda o LED, né? Mas a ideia ainda não saiu ainda, era fazer telas flexíveis e semi-transparentes de computadores, né? E aqui no caso se fazia aqui tinha um LED, né, meio grande, né? Mas aqui nesse caso a ideia é otimizar para fazer pequenos LEDzinhos, né? Com diferentes compostos de lantanídeos, complexos de lantanídeos, né? Então falava-se que era orgânico, né? Mas na realidade eram complexos e aqui nesse caso emissores de luz, né? Então o LED significa Organic Light Emit Diodes, né? Diodos emissores de luz orgânicos, né? E o LED simplesmente é diodos emissores de luz, certo? Que eram os inorgânicos, né? Bom, aqui um complexo que eu fiz no meu doutorado, né? Aquele que eu falei, né, com prata, né? Eu queria precipitar o acho que era um outro metal aqui, eu queria complexar, tirar, tinha iodo na estrutura, eu queria tirar o iodo para formar um outro complexo e acabei formando esse complexo aqui totalmente maluco, né? Aqui com 4 ligantes e 2 átomos de prata, né? E esses átomos de prata aqui bem próximos um do outro. Né? Aqui acho que para quem quiser tem deixa eu baixar aqui o negócio sempre quando eu baixo. Esse link aqui embaixo é o link da minha tese de doutorado, né, que está na biblioteca lá da Universidade da Alemanha. Está em alemão minha tese, né, mas para quem se interessar, pode pegar aqui para dar uma olhada na tese. É bem simplesinha, bem curtinha. Né? As teses não são quem aqui do Brasil que tem 500 páginas, lá as teses eram mais curtas, né, e mais diretas. Né? Mas bem interessante. Esse aqui foi um outro que eu sintetizei.
né, tentando precipitar que esses átomos de cloro acabou formando esse outro complexo. Isso aqui é uma estrutura real, né? Então, se a gente forma cristais dos complexos de qualquer composto, a gente consegue determinar a estrutura por raio-x. Então, essa imagem aqui não foi montada no computador, ela foi determinada por raio-x, né? Então, essa é a estrutura real, né, do complexo que eu sintetizei, né? Então, aqui uma outra que está lá na minha tese do doutorado também, né? E aqui no caso, o pós-doutorado que eu fiz, que foi a fixação do nitrogênio pela nitrogenase, e aqui teve o ciclo, inclusive de um pesquisador que ganhou o prêmio Nobel em 2005, né? Ele montou esse ciclo teórico, né, da fixação do nitrogênio por um complexo de molibdênio, né? E aí a gente tentou no laboratório no pós-doutorado, tentou sintetizar, né, ou simular isso que o Schrock, né, que é um pesquisador dos Estados Unidos, o que ele fez teoricamente, a gente queria demonstrar experimentalmente que era possível sintetizar esse ciclo aqui que ele montou teórico. A gente sintetizou os complexos para demonstrar, por meio de espectrofotometria, que o comportamento desses complexos que ele demonstrou teoricamente, né, como era possível a fixação do nitrogênio por meio de complexos. A gente queria demonstrar por meio de complexos não teóricos, mas reais, né, e mostrando qual era a energia desses complexos por meio de espectro de absorção, certo? Esse aqui foi o pós-doutorado. E aí acho que é isso, né? Então, aqui no caso eu queria falar só da nomenclatura, mas aí como tivemos um pouquinho mais de tempo, falei um pouquinho mais das aplicações, né? Um pouquinho, né, da aplicação, como a gente pode trabalhar superficialmente, né, no ensino médio, e mostrei um pouquinho sobre o meu trabalho do mestrado, aqui do doutorado, e aqui do pós-doutorado, né? Então, doutorado, pós-doutorado na Alemanha, e aqui o mestrado que não tem o eletrônico, minha dissertação de mestrado, né? Mas tenho artigos, né? Foram publicados da dissertação de mestrado. Na época não tinha digital, eu tenho no disquete minha tese, que deve estar desadegadada, mas tem na biblioteca lá da USP em São Paulo, certo? Então, quem se interessar, está aí, ok? Então, agora eu vou tentar resolver alguns exercícios, né? Deixar disponível exercícios e o resultado do estudo de caso de vocês, ok? Então, até mais.